com muita alegria que nós nos encontramos para nos fortalecer na geração de luz. Tanta oportunidade o mundo nos dá hoje de gerar sombras, não é verdade? Gerar e multiplicar sombras, o milagre da multiplicação das sombras, ele acontece no noticiário, nos comentários, nas redes sociais. E nós aqui nos dedicamos, num pequeno grupo, a fazer esse trabalho essencial. Trabalho essencial que é feito em mais milhares de outros grupos, graças a Deus. Pequenos focos de geração de luz. Parabéns cada um de vocês por estarmos escolhendo gerar luz quando tantos geram sombra. Quando nós mesmos em tantos momentos geramos sombra, fazemos essa disciplina, esse exercício, essa dedicação para todo dia, às 6 horas da tarde, produzir luz. Seja você a luz que você deseja para o mundo, diria Mahatma Gandhi. E nós dizemos fazendo, não é? Muito boa tarde, Mara Lúcia Prata, Isabel, Cardim, Ana Paula, Rosana, Andréia, Maria José, Vandinha, Andréia, Nair, Rosana Françoso, Santiago. Façam como a Rosana e, se vocês se lembrarem de outras pessoas que poderiam também agregar conosco, juntar conosco, somar conosco, vocês sabem que as velas, quando elas se juntam, uma acende a outra. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Uma vela acendendo a outra. Nair, Miriam, Vera, acendam outras luzes, tragam outras velas, chamando aqui e compartilhando luz, para nós fazermos o milagre da multiplicação da luz. Não é isso? Sônia, Marleide, Paula Fernandes, Diana Costa, Gugu, Maria Inês, Vera Frutuoso. É muito bom estarmos aqui, muito gostoso estarmos fazendo esse trabalho. Lembrem-se do milagre da multiplicação. Jesus olhou a multidão e viu fome. Olhando a multidão e vendo fome, ele fez o quê? Disse aos discípulos que dessem de comer a multidão. E eles pensaram, como assim? Vocês também podem pensar, o que fazer diante de tanta escuridão, tanta necessidade que há na terra? Seja de fome mesmo, seja de emprego, seja de lucidez para melhor viver os conflitos em casa, nas ruas, na política, seja de paz de espírito para enfrentar bem a pandemia e outras doenças. É tanta fome que nós podemos nos comparar a Jesus olhando a multidão e vendo aquela fome muito grande. E orientando os discípulos, deem vocês de comer. Deem vocês de comer. E eles falaram, como nós vamos dar de comer se nós só temos 5 pães? E ele falou, mande as pessoas se assentarem. Em grupos de 50 se assentarem no campo. Nós somos chamados por essa experiência a pedir para as pessoas assentarem os seus sentimentos, se agregarem em grupos
e assentarem as suas almas. E então nós nos dedicamos a olhar para Jesus e vê-lo pegar um pão, consagrar a Deus e repartir aquele pão, entregando para um discípulo, para um amigo ao seu lado, que sem saber o que fazer, imita Jesus e reparte ainda mais uma vez o seu pedaço de pão e passa adiante. E o outro também sem saber o que fazer imita, e sem saber o que fazer imita. E foi dessa forma, olhando Jesus em humildade, sem saber o que fazer e imitando Jesus, que eles nutriram uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E daqueles 5 pães, depois de nutrir toda a multidão, ainda recolheram 12 cestos de nacos de pão. Que lição maravilhosa para nós. Saibamos que só estarmos aqui reunidos para orar, para falar orações, não é suficiente. Nós estamos aqui para uma oração diferente, a oração-ação. O que é a oração-ação? É aquela oração que muda as nossas crenças, as nossas programações e multiplica para todo dia, para todos os minutos de todas as horas de todos os dias, a nossa prática de oração, porque oração não se resume a palavras. Oração é todo ato de geração de luz. E quando nós nos limpamos de mágoas pelo perdão, nos limpamos de culpa pelo arrependimento e pela reconciliação, nos limpamos de raiva pela compaixão, nos colocando no lugar dos outros, nós vamos limpando nossos corações, tornando-nos capazes de orar, ou seja, emitir luz o tempo todo. A situação é tão urgente que Jesus já não quer, Deus já não quer que nós emitamos luz apenas uma vez por semana, nem mesmo uma vez por dia, mas a todos os minutos de todos os dias, inclusive dormindo. Coloquem-se a serviço de Deus, de Jesus, dos seus orientadores espirituais, todos os dias após as orações. E vocês vão fazer melhor o que provavelmente já estão fazendo, que é prestar serviços em fraternidade. Hoje nós estamos numa situação muito peculiar, porque agora mesmo, quando estamos nos dedicando ao Espírito, pode ser que muitos de nós enfrentemos na família, entre os amigos, incompreensões. Não é? Encontremos nos amigos, na família, nos conhecidos, perseguições, desestímulo, humilhações por estarmos nos dedicando à oração, à reflexão espiritual. Isso não acontece com vocês? É uma espécie de obsessão. No encontro passado nós falamos a prece aos obsediados, que somos todos nós, portanto, e hoje estamos falando daquelas relações que nos tentam envenenar, que nos tentam desestimular à prática espiritual. Como agir com relação a essas relações? Tentamos fazer o evangelho no lar e ninguém quer fazer com a gente.
e a gente, por equívoco, acabamos deixando de fazer porque achamos que estamos sós. Quem faz luz nunca está só. Faça o Evangelho no lar, faça a oração todos os dias, emita a luz, atenda a Jesus que olha para nós e fala, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Ah, mas e as pessoas que nos desestimulam, que nos ridicularizam? Como agir com relação a essas influências? Eu gosto muito da seguinte imagem. Se nós estivéssemos conversando com uma mãe muito experiente, muito amorosa, símbolo perfeito para Deus, e ela estivesse com o seu filho naquele mesmo ambiente, fazendo pequenas traquinagens, pequenas subversões, pequenas desordens que nos chamassem a atenção, mas nós continuássemos conversando, e no meio dessa conversa, aquela mãe amorosa e experiente visse que a gente também fica alerta com relação à atitude daquela criança, aquela mãe poderia nos explicar, calma, deixe estar, o garoto, a criança está apenas querendo atenção. E aí essa mãe chama o filho, vem cá meu filho, vem aqui com a mamãe. Para quê, mãe? Vem aqui com a mamãe um pouquinho. E aí essa mãe se agacha, se aproxima o seu rosto do filho, olha nos olhos, dá um sorriso e pergunta, tudo bem com você? Tudo bem, filho? Tranquilo? Mamãe gosta muito de você, tá bom? Quer falar alguma coisa? Vai brincar. E aquela criança volta para o ambiente muito mais calma, pacificada, e vai brincar com um novo ânimo, com um novo estágio de tranquilidade. Esse exemplo é maravilhoso para nós pensarmos a nossa relação com as individualidades que nos perturbam, tanto as desencarnadas quanto as encarnadas. O que fazer com relação a quem nos quer perturbar? Jesus fala que se um espírito sai de uma casa, mas a casa continua arrumada para ele, ele perambula pelo mundo espiritual, mas volta com outros 7 espíritos, de maneira que a situação última é pior que a primeira. Nós pensamos muito em afastar quem nos perturba, em brigar, em reprimir quem nos perturba. E disso só saímos mais perturbados. A situação última acaba sendo sempre pior que a primeira. O que fazer então? Imitemos Chico Xavier. Perguntado se ele tinha obsessores na vida dele, ele falou sempre, o tempo todo. E como é que você faz para expulsar os maus espíritos? Ele falou, eu não expulso, eu convido. Quando eu vou fazer o estudo do Evangelho, eu convido. Quando eu vou fazer um trabalho espiritual, eu convido. Quando eu vou fazer a caridade, eu convido. Quando eu vou orar, eu convido. E sempre convidando, trazendo as pessoas que estão desequilibradas à nossa volta, ficando
na mesma altura, olhando no fundo dos olhos e como aquela mãe perguntando: tudo bem com você, querido? Como é que são as coisas? Tranquilo? Um tom de voz ameno, uma posição pacífica, pedindo da pessoa: você gostaria de falar alguma coisa para a mamãe? Não? Mamãe ama muito você. Digamos agora para as pessoas que nos perturbam, essas que nós nos conhecemos nas nossas famílias, nos nossos ambientes, essas que nós não vemos no ambiente espiritual. Fechemos nossos olhos e falemos para todas elas que nós vemos e que não vemos, que nós conhecemos e que nós não conhecemos. Mamãe ama muito você. Quer falar alguma coisa? Não? Então vá brincar. Isso contempla você? Certamente contempla, porque o amor que nós amamos os outros nos ama também. É dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é nos transformando que nós inspiramos as transformações dos outros. Hoje, abrindo, por assim dizer, ao acaso, o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, chegamos ao item 52, que aborda a questão dos inimigos da espiritualidade, os inimigos da espiritualização, os inimigos do espiritismo. Como fazer com relação a esses que nos perturbam, nos humilham, nos desestimulam à espiritualização? Kardec nos ensina a seguinte prece. Façamos todos a seguinte prece nos nossos corações, imaginando essas pessoas, essas individualidades que nós vemos e que nós não vemos. Digamos a elas: Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, o vosso Messias. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E Ele mesmo, Jesus, nos mostrou o caminho orando por seus algozes. Inesquecível a cena de Jesus no alto da cruz, a segundos de falecer, e orando a Deus por nós. Deus, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Com que amor terá Jesus dito isso a Deus, não é? A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos. Os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Digamos ainda uma vez, com Jesus: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade.
provas para a nossa humildade. Suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represálias, porque a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Repetindo o Pai Nosso: seja feita, Pai, não a minha, nem a vontade dele. Que essa luta de vontades, essa luta de vaidades, essa luta de quereres não nos leva a nada. Seja feita, meu Deus, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Há toda uma oração e uma filosofia e uma nova postura de vida, saindo da guerra humana e dizendo: não a minha nem a dele, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pacifiquemos nosso coração, aquietemos a nossa mente conturbada, e nessa tarde e noite de hoje, multipliquemos o pão da paz, multipliquemos o pão da compreensão, multipliquemos o pão do amor em nós e para a multidão dos famintos na terra. Visualizemos como se fôssemos um forno de onde sai e se expande o fermento da paz, o fermento da solidariedade, o fermento do amor, e vai transbordando das formas, transbordando do forno, transbordando de nossas casas e de nossas almas, para se derramar sobre toda a humanidade faminta, toda a humanidade sedenta de amor. E que esse pão de Jesus, esse pão do amor, banhe toda a humanidade e nutra a todos os famintos da terra, a começar por nós mesmos. Graças a Deus, até amanhã, 18 horas, estaremos aqui e convidamos vocês e seus amigos para esse exercício diário de geração de luz para uma terra na escuridão. Assim seja, até amanhã, uma ótima noite de sono, e não se esqueçam, depois da sua oração e antes de dormir, abram-se para o trabalho, peçam o engajamento no trabalho com Deus, na certeza de que o primeiro a iluminar é aquele que acende uma vela. Assim seja, até a próxima. Prazer enorme, uma alegria enorme estar junto com vocês. Até a próxima.